Alô, queridos amigos da Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Hoje estamos aqui inaugurando uma nova sequência de programas, entrevistas que faremos com pessoas assim incríveis. E como a gente hoje está inaugurando uma nova linha que chamamos de Negócios em Cena, nós teríamos, é claro, que convidar alguém que é especializada em festas e celebrações, inaugurações. E essa pessoa que eu vou apresentar agora, uma grande amiga, você, querida Flávia Cavalieri, obrigado aí por estar atendendo o nosso convite. E, como sempre, todo mundo sabe, quando eu faço entrevistas, é um papo de bar. E para que todo mundo conheça a minha querida Flávia, por favor, se apresente. Quem é a Flávia Cavalieri? Boa tarde, Mário. Prazer enorme aceitar teu convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo. Eu sou muitas coisas, mas acho que basicamente hoje eu realizo sonhos, né? Que é como eu entendo a minha atuação profissional hoje. Sou uma leonina com muitas experiências profissionais, mas com uma certeza muito grande de que tudo que eu fiz até aqui me preparou para eu estar exatamente onde eu estou, realizando sonhos. Bom, vocês aí de casa vão ver que tem um livro aqui que fala muito deste trabalho de realizar sonhos. Mas, Flávio, eu me lembro que você, antes de realizar esse trabalho, você tinha uma relação muito forte com a dança flamenca. Conta para mim, para todo mundo que está nos acompanhando, como é que foi essa sua entrada no mundo da dança, como é que você se sentiu e evoluiu dentro desse ambiente. Eu sei que você tinha uma atividade muito intensa. É verdade, eu cresci no teatro, fui bailarina clássica, profissional e flamenca. Então, toda a minha escola hoje, com cenografia, com iluminação, com produção de espetáculos, faz o que hoje eu represento no mundo dos eventos. Eu importo toda essa tecnologia, todo esse conhecimento, toda essa magia do teatro para as festas e para os eventos, né? Eu tive 30 anos de palco, comecei com 3 anos de idade. Numa sugestão médica, eu tinha bronquite e primeiro tentaram me colocar na natação, mas o professor não foi muito didático, tomei pavor. Então o médico disse para minha mãe, falou, olha, ela precisa ir para uma escola de balé, então não um balé simples de bairro, mas uma escola profissional, para que realmente ela tenha um desenvolvimento respiratório, enfim. E lá fui eu. No meu primeiro espetáculo, eu já disse que de lá eu não saía, né, do palco. E acho que não saía até hoje. E como é que foi a transição do balé clássico para o flamenco? Porque tem uma diferença grande. Sim, mas foi muito natural, porque quando a gente mergulha com a dança, e a dança convida a gente para muitas atuações, né? O balé clássico é a coluna vertebral, é a base de todas as danças, é a mãe de todas as danças, e a partir daí a gente acaba por uma razão ou outra, um espetáculo, e aí eu entrei também para o estudo de dança flamenca, eu fui para a Espanha, fui para a cátedra de a cátedra de flamencologia em Jerez de la Frontera, estudei em Cádiz, estudei em Sevilha e em Granada. Fiz uma carreira, né, que eu interrompi aos 34 anos. Mas eu não saio mais do mundo dos espetáculos, só mudei. E como você disse, esse mundo da dança me fez aprender muito sobre tecnologia de espetáculos. Muito. Né? E você hoje trabalha com um foco mais direcionado para festas, algum tipo específico? E eventos. Foi assim, quando eu abri a minha escola de dança, eu tive uma escola de dança durante alguns anos, e as minhas alunas começaram a fazer 15 anos. Naquela época, aquele cerimonial das valsas que acontecia à meia-noite tinha praticamente um roteiro de espetáculo, ele durava 1 hora, tinha coreografias diversas, e elas não identificavam na cerimonialista, que não era bailarina,
a capacidade de criar este espetáculo, né? O evento sim, mas esse momento. Então elas chegaram para mim, a primeira chegou e falou: tia Flávia, você faz para mim? Falei: faço, estava na minha zona de conforto, eu coreografava para elas já estavam no processo de profissionalização, então elas queriam um espetáculo profissional. Fiz o da primeira. Percebi que haviam algumas lacunas que não estavam tão bem tratadas, de iluminação, de decoração, que na época eu chamava cenografia, né? Para as passagens de palco, para as coisas acontecerem. Aí a segunda fez 15 anos, me chamou também, e eu falei: olha, eu acho que a gente pode melhorar um pouco a iluminação, a gente pode melhorar um pouco a cenografia, a sonorização também não está bem direcionada. Tia Flávia, faz uma coisa, faz tudo. Eu falei: não, mas espera aí. Aí eu falei: não, festa, eu não sei fazer festa, sei fazer espetáculo. E elas falaram: não, mas festa é um espetáculo. Olha só, tia Flávia, tem até bilheteria, né? Porque o check-in de portaria é uma bilheteria de... Elas fizeram um copia e cola para a festa que eu não tinha percebido, né? E começaram a enumerar e eu falei: olha, vamos lá, vamos tentar ver o que acontece. E aí, naquele ano, a turma toda na mesma idade, foram 10 alunas fazendo 15 anos, eu já estava tratando da festa como um todo, mas isso naquele momento não era um foco profissional. Eu continuava dona de uma escola de dança que eu administrava, eu estava já na minha carreira de comunicação social, porque eu me formei em comunicação social, fiz um MBA de gestão empresarial e marketing, que eu aplicava na gestão do meu negócio, e também tinha sido convidada para ser executiva de marketing de uma empresa de comunicação na época, a Marketing Mix. Então, a minha vida profissional era totalmente ocupada, solteira, sem filhos, eu só trabalhava, né? E fazia as festas das minhas alunas. No ano seguinte, mas um monte fez 15 anos, as mães começaram a comemorar bodas de prata, uma irmã casou, e aquilo foi crescendo em paralelo a toda a minha atividade profissional. Um dia eu fui convidada para assumir uma conta de um fast food que era o oficial do Sambódromo, do Autódromo e do Maracanã. E fazia, obviamente, grandes eventos, cobria os grandes eventos desses lugares, de Fórmula 1, e aí eu, como no marketing desse fast food, fiquei com uma grande responsabilidade sobre esses eventos corporativos também, atuação nesses eventos corporativos, e eu falei: bom, parece que essa coisa de eventos chegou na minha vida, né? Entrei em outra faculdade, que eu queria cursar História, sempre gostei muito de estudar, e os eventos acontecendo em paralelo. Trabalhei numa multinacional inglesa, que por acaso também tinha alguns eventos que eu acabei cuidando, e aí foi quando virou a chave. Eu falei: agora, eu quero só não perder, antes da gente entrar, digamos, no seu negócio atual, quero não perder uma questão que que eu me lembre, nessa época em que você estava ainda com a dança, ou um pouco antes, um pouco depois, agora me falta a memória, você foi executiva de banco. Exatamente. Ou seja, como é que era malabarismo? Você jogava várias bolas ao mesmo tempo? Eram vários pratos, inclusive eu fazia aquela figura de linguagem do equilibrista do circo, né, que faz vários pratos girando, né? Fui também executiva comercial da seguradora de um banco que não atua mais no Brasil, mas que na época foi uma grande escola comercial para mim, importantíssima, da qual eu aprendi muito, fiz um sucesso, ganhei um prêmio internacional que nem brasileiros ainda não tinham se qualificado para aquele prêmio. Naquele ano eu atingi esse nível e foi uma surpresa para o banco, né? Mas assim, o produto que era produto financeiro não era exatamente o meu viés. Eu sempre trabalhei com a criatividade, com o colorido, com o sonho, com o espetáculo, né? E o marketing. Então, aquilo tudo foi o momento da virada de chave. Foi justamente quando eu falei: não, eu vou largar esse salário lindo
e vou abrir a minha empresa de eventos, porque toda essa experiência já acontecia em paralelo. E aí, você fez um trabalho em banco, você teve a sua escola, e uma coisa que eu acho importante a gente destacar aqui é como é que foi o seu aprendizado, digamos. Uma coisa é você ter feito um curso de gestão. Como é que foi essa passagem toda de vida para você conseguir gerenciar o negócio? Porque muita gente sofre, muitos profissionais competentes de alguma área querem montar o seu negócio e sofrem na hora em que eles deixam de ser apenas um profissional competente numa área e passam a ser um empreendedor, passam a ser um gestor. Me conta como é que foi essa passagem. O que mais você teve dificuldade? Como é que você teve que resolver gestão de pessoas? Ou seja, coisas que fazem parte da vida de quem cuida de um negócio. Lembrando que a gente aqui está com uma série de negócios em cena. Então, eu acho importante você contar um pouco dessa transformação ao longo do tempo para você ser empreendedora e gestora do seu próprio negócio. Então, muito legal falar sobre isso, porque eu acho que empreender é um micróbio que nasce um pouco com a gente e ele é despertado ou não, né? E alimentado ou não. E eu me lembro que quando eu era criança não existia, as empresas não eram informatizadas, então elas tinham muitos formulários, muitas fichas. A minha madrinha trabalhava na Formiplac, que não existe mais, né? E ela era bibliotecária lá. Então ela trazia para mim porque eu pedia. Eu falava atrás que eu quero brincar de escritório. Eu gostava de brincar de empresa. Quando eu assistia, minha mãe assistia novela, né? Era uma geração que assistia novela. E eu me identificava com os empreendedores, com os grandes executivos, os personagens que eram grandes executivos. Era com aqueles que eu me identificava e era aqueles que me inspirava uma postura, um desejo profissional. Ou seja, mesmo antes de eu pensar em profissão, eu já me identificava com esta figura do diretor, do gestor, do empreendedor, mas é claro, eu era uma criança, mas eu já brincava. Eu não sabia escrever, mas eu já preenchia aquelas fichas com rabiscos, montava mesa, botava carimbos, enfim. E aí eu brincava de executiva e depois eu passei a ser executiva, porque com 6 anos de idade, veja só, minha tia, irmã do meu avô, tinha um salão de cabeleireiros e minha mãe fazia artesanato. Então eu pegava todas as sobras de artesanato dela e eu fazia pulseiras. Então eu vendia pulseiras, eu tinha um negócio, eu tinha um caderninho que eu anotava. Então, de criança, vendas. Você já liderava um negócio. Exato, já liderava um negócio. Eu fazia vendas para os clientes, eu inclusive fazia venda a prazo, porque eu tinha um caderninho que eu anotava quem comprou, quando prometeu pagar, eu acessava essas pessoas, isso já com 6 anos de idade. Com 9, eu tive o meu primeiro contrato de trabalho com a Rede Globo, então eu já comecei a trabalhar muito nova, já por conta da dança, e comecei a dar aula de balé com 14. Então, assim, eu já fazia gestão do meu próprio dinheiro. Meu avô foi um grande professor de economia para mim, ele me ensinou muitas coisas, né? Olha, você precisa, né, investir, guardar e tal. Meu avô era um cara com pouca instrução, mas com uma sabedoria muito interessante em muitas coisas. E aí, com 18 anos, eu abri o meu primeiro negócio oficial com CNPJ, que foi a minha escola de dança, com 18 anos. E aí, você me pergunta qual foi a grande dificuldade. Eu não tinha dificuldade técnica, porque eu já estava no mundo da dança desde os 3 anos de idade. Eu sabia quem contratar, eu sabia como fazer todo um script de negócios, mas com relação à parte administrativa, financeira e contábil, eu tinha um contador que fazia toda a interface com os órgãos públicos, de alvará, e muito competente. Que, aliás, foi meu contador até a pandemia, agora,
durante todos esses anos. E a minha maior dificuldade foi também pela minha pouca idade. É muito difícil você impor respeito como gestor de negócios aos 18 anos. E, inclusive, numa época que para a mulher ainda era mais difícil. Ainda era mais difícil. Eu atravessei plano Collor, plano Bresser, todos esses planos econômicos difíceis para a economia brasileira e o meu negócio não quebrou. Então, eu acho que eu realmente tinha uma coisa orgânica para gerenciar um negócio. Mas a maior dificuldade foi realmente aprender os detalhes de formar uma equipe consistente e liderar de forma a atingir o resultado. Isso tudo é um aprendizado, né, que não é na força, que você não precisa impor a tua autoridade, o teu talento é a tua autoridade. Né? Mas aos 18 anos esse talento não é óbvio para todo mundo. Então aí foi realmente uma grande escola de vida para mim. Como criar esse respeito aos 18 anos, como fazer essas pessoas enxergarem a competência numa menininha de 18 anos, né? Mas o resto eu acho que foi um passo de cada vez. E aí, então, a gente caminhou, como você já descreveu, para chegar no momento em que evento entrou na sua vida de uma maneira bastante determinada, firme, objetiva. E você, então, criou a Celebrare. Cerimoniale. E você, nesse livro, olha, para todo mundo aí de casa, o livro, esse livro está à venda aí em livrarias, Amazon, como é que está? Esse livro foi distribuído para as livrarias, mas ele esgotou. Hoje existe uma reserva pequena que as pessoas podem comprar no meu site, no www.cerimoniale.com.br. Então, cerimoniale.com.br, vocês encontram o livro em que a Flávia descreve toda essa trajetória, né, da empresa. E aqui o livro, olha, é claro que eu não vou mostrar todas as páginas, mas vocês vão ver que tem muita foto mostrando todo o trabalho que ela desenvolve, exemplos de eventos e festas que ela já conduziu. E quando é que você exatamente criou a empresa? A empresa tem 22 anos enquanto iniciativa. Oficialmente, com CNPJ, ela tem 17 anos. Eu comecei como autônomo estabelecido, a minha empresa, e depois, numa consequência natural, ela precisou. E como é que foi, para uma época de pandemia, como é que foi superar a época da pandemia, uma vez que eventos, festas, reuniões ficaram praticamente proibidas? A indústria de eventos sofreu muito, a indústria de eventos foi a primeira que parou e a última que voltou. E a vantagem de ter uma sede própria, né? Eu não pago aluguel. A Cerimoniale funciona num casarão antigo em Botafogo, onde eu recebo os meus clientes, onde eu guardo o meu acervo, onde toda a fábrica de sonhos acontece e dali ela sai para realizar a festa. Também da história da bailarina? Só digital, né? E menor do que eu gostaria, porque era uma época que a gente não tinha como gravar de celular, filmar de celular, né? Mas enfim, existe alguma coisa assim. E aí eu atendo todos os meus clientes lá, mas eu faço festa onde o cliente quer, no Brasil, no mundo, fora do Rio. Então, a gente estava falando, como é que a pandemia, como é que você superou a pandemia? Então, como eu estava falando, foi um período difícil para toda a indústria, paramos todos, demoramos 3 anos, porque a pandemia entrou num módulo médio de lockdown, mas não para eventos continuam fechados. Muito tempo, os primeiros eventos precisavam ter alvará,
precisavam cumprir uma série de medidas, inclusive com relação ao distanciamento de mesas, convidados de máscara, coisas totalmente avessas à cultura de eventos, um número limitado de convidados por metro quadrado que o salão tinha. Foi muito triste e muito difícil. Muitos quebraram. Muitos quebraram. E o que você diz assim do Rio de Janeiro enquanto um local de festas, ambientes de festa? Você acha que ele já conseguiu recuperar toda aquela energia, digamos, toda aquela beleza, toda aquela fantasia Mário, das festas, ou ainda tem algumas limitações? Eu diria para você que este ano, 2025, foi o ano que eu acho que, de fato, a gente conseguiu voltar num ritmo mais próximo do que a indústria estava quando chegou a pandemia. Porque, como eu te falei, muitos quebraram, como eu te falei, muitos precisaram dar um passo atrás no potencial de investimentos. As ferramentas ficaram um pouco precárias por falta de investimentos. Os salões estavam precisando de manutenção, não tinha verba para investir. Então, a gente voltou a fazer festa com salões precisando de obra, com estruturas precisando de manutenção, com empresas que estavam com acervo defasado, com acervos. Olha, empresas perderam acervos imensos com cupins, com mofo. Foi triste, foi muito triste para a indústria de eventos. Esse ano, as locadoras, os prestadores de serviço voltaram a investir, só em 2025. Foram realmente 4 anos difíceis. E você hoje, diria, a pergunta que eu lhe fiz é porque eu sinto que o Rio de Janeiro tem alguns locais que se destacam bastante como um local apropriado para um casamento, para uma grande festa, e alguns outros locais que realmente eles estão ainda sem a manutenção adequada, perderam o glamour. Perderam o glamour. Que existia anteriormente. Exatamente. E você vê hoje um movimento de recuperação ou ainda está meio parado? Esse ano os salões começaram a ser reformados, inclusive salões de hotel, porque a própria hotelaria também sofreu muito com a pandemia, né? E a gente faz muitos eventos em hotéis, corporativos, plenárias, enfim. E os hotéis também só conseguiram voltar a investir esse ano. Você falou de uma coisa interessante, a questão de eventos corporativos, né? Eu me lembro que até antes da pandemia, o Rio de Janeiro era um centro muito procurado para congressos, seminários, eventos de empresas. Às vezes o evento próprio da empresa trazendo pessoas de fora. Você acha que com essa realidade hoje da videoconferência, com essa tecnologia toda que existe de aproximar pessoas à distância, um jeito de falar, né? As pessoas estão longe, mas estão próximas por conta da tecnologia. Você acha que esse mundo corporativo de eventos, de seminários, congressos, reuniões, eles ainda existem de uma maneira intensa ou eles estão se adaptando a essa nova realidade e, portanto, diminuindo o evento principal e transferindo via internet informações para fora, o que diminui viagens, número de pessoas. Como é que me conta sobre essa mudança de cenário no ambiente de eventos corporativos? O online chegou com força, eu acho que é um caminho sem volta. Muitas empresas até estão com os funcionários em casa, em home office até hoje, porque entenderam que é possível operar em home office com custo operacional menor, de ar-condicionado, de estrutura física, de tudo. Mas os congressos, os encontros, mais do que nunca estão acontecendo, porque é o momento de estar presencial, é o momento de fazer uma troca fora do controle do online. Porque quando você faz um congresso, quando existe um treinamento coletivo, a rede, a capilaridade desses eventos é muito maior do que os muros da internet, né? Ele vai além, as pessoas vão buscando, vão trocando
E os executivos sabem disso, as grandes empresas sabem disso. Então, mais do que nunca, esses encontros presenciais estão fortes, acontecendo com tudo. E aqui, de novo, aqui para vocês aí de casa, ó, aqui o livro, aqui, ó. Você, nesse livro, conta histórias de eventos também de empresas? Conto. Tem um capítulo inteiro dedicado a eventos corporativos. O livro é um grande bate-papo com anfitriões e convidados sobre como ser chique nas suas festas e nos seus eventos. E a gente fala de uma forma leve no livro, não é um livro de etiqueta, não é um livro de tia ranzinza dando protocolos obsoletos sobre como falar, de como sentar, não é nada disso. Mas é muito interessante porque eu tenho capítulos para todo tipo de festa, aí, de 15 anos a bodas, aniversário, eventos corporativos, eventos infantis. A gente fala sobre eventos beneficentes, solidários, então está muito rico o conteúdo do livro. Eu tenho uma alegria enorme em dizer da aceitação que ele teve, porque não existe uma publicação direcionada a esse tipo de conversa, e acho que, no mais, vale a leitura. Agora, você hoje, dentro dessa realidade de internet que nós estamos falando, com Instagram, LinkedIn e tudo isso, você hoje se sente uma influencer? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E você trabalha nesse sentido de levar todo esse seu conhecimento, tudo que se acumulou, né, de informação, conhecimento, levar para fora? O livro é um legado, né? É um legado que vai ficar muito mais perpétuo do que o que a gente publica no Instagram ou na internet, mas o viés também da minha comunicação em mídias sociais, que sou eu mesma que faço, né? Já que eu sou uma profissional da comunicação, eu não deleguei, eu faço uma rede social em primeira pessoa. Então, lá também a conversa sempre rola nesse sentido de informar, de trocar ideias, de levar um pouquinho de dicas. E quando a gente fala alguma coisa sobre dicas, né, não tem um certo cuidado com o termo influência, porque às vezes parece que falta um pouco de profundidade no conceito, mas ali a gente está falando de muitos anos de estrada, de profissão, né? E eu acho que tudo que é falado hoje por mim e pelos colegas sérios, claro, vale muito ser ouvido. O excesso de informação sobre eventos, e eu acho que sobretudo na internet, às vezes confunde muito. As pessoas não estão preparadas para administrar tanto conteúdo. E você, aproveitando, quer já deixar qual é o seu Instagram e o seu LinkedIn? Deixo. O meu Instagram... E tem YouTube também? O nosso canal de YouTube está em construção. A gente talvez até aproveite esse videocast para inaugurar. Tem alguns conteúdos sendo produzidos, mas o meu Instagram é o Flávia Cavalieri, _cerimoniale. Cerimoniale com um L só, é cerimonial em italiano, porque eu sou italiana, né? E eu acho que é um ponto principal a partir dali para a gente se comunicar. Eu tenho um blog também, que está dentro do meu site, que é onde vocês também podem comprar o livro, que é o www.cerimoniale.com.br. Lá tem muito artigo importante, interessante, narrativa de produções dos eventos. Vocês vão entender um pouquinho dos bastidores dessa indústria de realizar sonhos. Eu falo sempre assim, porque quem trabalha com evento não é um trabalho mecânico, não é um trabalho de ciências exatas, é realmente uma construção de momentos especiais com muita técnica, mas também com muita alma, com muito coração entregue. Então é uma fábrica de realizações. E você, que tipo de pergunta, ou que tipo de demanda as pessoas que te seguem gostam de saber de você?
que mais te perguntam? Porque quem leva informação para o público, seja um influencer ou através de um LinkedIn ou de um Instagram, seja através de um blog, você está levando um conteúdo, mas normalmente existe a reação do público que quer saber mais ou quer perguntar alguma coisa específica. Você tem alguma coisa que você possa contar a respeito? Olha, eu vou começar te falando uma pergunta que eu gosto muito de responder pelo respeito que eu tenho dessa herança. As pessoas me perguntam, Flávia, qual é o seu diferencial? E eu digo, o meu histórico artístico, tudo que o teatro me deu, que hoje eu levo para o meu exercício profissional um conhecimento de fazer espetáculos. Uma festa é um espetáculo que você faz para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas mais importantes da sua vida. Então, o teatro foi uma grande escola de vida para mim, uma grande escola profissional da qual eu importo muito conhecimento profissional para o que eu faço hoje. Existem muitas formas de se preparar para fazer organização de eventos. Né? Eu tenho colegas que eu respeito muito, que não vieram do teatro veio eu. Eles vieram de outras formações e cresceram de outras formas e todas são válidas. Mas eu digo que, como eu falei com você no início, as pessoas me perguntam, né, Flávia, como você chegou aqui, né? E eu digo que tudo, parece que absolutamente tudo que eu fiz profissionalmente na minha vida me preparou para eu estar aqui. Né? A minha faculdade, o meu MBA, a minha história com teatro, até as suas brincadeiras de criança. Até as minhas brincadeiras de criança, até o meu segundo grau técnico que eu fiz, eu fui normalista, né? Eu fui professorinha. Então, até hoje, eu uso muito do que eu aprendi nas aulas de arte, estudo, às vezes para criar algum detalhe da festa. Então, assim, eu uso tudo. E a habilidade de fazer catarse das experiências de vida que a gente tem é uma coisa que eu acho que todo mundo deve buscar. Isso, saber vender, porque não importa o teu exercício profissional, vendas é fundamental. Você precisa se vender se você é médico, você precisa se vender se você é um engenheiro, senão a empresa não compra seu projeto, seus pares não lhe compram na empresa onde você trabalha, seu paciente não compra o protocolo de tratamento que você está prescrevendo. Aprender a vender com verdade, não vender por vender um argumento qualquer. Né? O marketing até hoje traz um ranço de mentira porque ficou associado a papo de vendedor. Não, o marketing deve ter verdade, ele deve tirar do que a empresa tem de melhor a oferecer, do que aquele profissional tem de melhor a oferecer e ser vendido com verdade, porque é isso que faz a diferença, né? Então, quando eu digo da catarse de tudo, a minha experiência, por exemplo, nessa multinacional inglesa e até no mercado financeiro, de banco, eu tive uma escola comercial incrível dentro desses lugares, né? E eu uso tudo. E sempre foi dito para mim, com verdade, quando eu trabalhei com seguro de vida, você tem que fazer um briefing com verdade. O que o cliente tem que ser apresentado para o cliente é o que ele realmente precisa. Não é para vender. Dinheiro é consequência. Eu me lembro que quando eu passei a entrevistar o pessoal que faz entrevista, que contrata, eu vou falar para vocês um negócio que faz diferença na minha vida até hoje, que eu aprendi quando eu comecei a contratar. Eu tive um diretor que chegou para mim, isso era do script da empresa. Fala assim, olha, são 5 palavras que você precisa que todo candidato ordene. Né? Eu trabalhava com mercado financeiro. E dentre essas palavras estava promoção, dinheiro, crescimento profissional. Eram 5 questões. E era fundamental, veja só,
Reconhecimento era uma dessas palavras. E a empresa só contratava quem, na hora de ordenar essas 5 coisas, colocava reconhecimento como primeiro lugar e dinheiro como último. E olha que o cargo remunerava muitíssimo bem. Era um salário altíssimo, mas o dinheiro tinha que ser a consequência de tudo, tinha que estar em último lugar. Primeiro ele tinha que querer reconhecimento, porque um profissional que busca reconhecimento trabalha com alma, trabalha com verdade. E é por isso que hoje se fala tanto em que as pessoas têm que ter muito claro o propósito de vida. Exato. Porque a partir daí é que ela vai se jogar no mundo e para ter o reconhecimento. Honestidade de propósito. E eu, quando faço uma festa para um cliente, eu não quero ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é o óbvio. Eu não faço atividade filantrópica. O cliente sabe que eu vou ganhar dinheiro com a festa. E tudo bem. E tá certo ganhar, mas não é o foco da negociação. O dinheiro é uma consequência. Eu quero fazer aquele cliente satisfeito, feliz com o momento especial que ele está me contratando para fazer. Então eu vou buscar o reconhecimento dele, o reconhecimento que os convidados dele vão ter no evento. E a partir daí, o cliente vai me promover com os outros amigos dele, vai me vender, vai me colocar num patamar mais alto e eu vou ganhar dinheiro. Ou seja, a busca do equilíbrio entre aquilo que o cliente precisa e pode pagar e aquilo que você pode oferecer e quanto vai ganhar. Exato. Isso eu fazia quando eu vendia produto financeiro, o que o cliente precisa. Porque a relação é certa, o que ele precisa com o que ele vai poder pagar. É impressionante como a balança fecha. Agora, você fez um comentário na questão do marketing, né? Não ser que a expressão marketing ficou muito deturpada em um determinado momento, principalmente quando ele começou a ser associado à política, à enganação, né? Esse momento, eu diria, ele tomou muito corpo no final dos anos 90. E, na época, a Associação Brasileira de Marketing, a Associação Brasileira de Marketing, o nome da nossa associação, ela existia dentro de um ambiente onde essa visão do marketing era deletéria. E foi quando nós achamos que cabia, nós que eu digo os conselheiros, a diretoria, achamos que cabia deixar bem claro e evidente no nome que o que a gente fala é de marketing e negócios dentro de um princípio de governança ética, né? E aí a gente passou a se chamar Associação Brasileira de Marketing e Negócios. E nessa mesma época, eu conheci um professor, aliás, uma história interessante para todo mundo de casa. Conheci um professor que dizia o seguinte, ele era professor de marketing. A expressão marqueteiro começou a ser usada de uma forma muito ligada a quem era enganador ou usava os instrumentos do marketing dentro de uma proposição não muito adequada, não muito correta. Ou seja, que faltava toda essa verdade que você descreve. E ele dizia o seguinte, quando se fala em marqueteiro, esse sufixo eiro lembra alguém que está executando coisas. Quando, na realidade, era a ideia desse professor, a gente deveria cunhar sempre a expressão marketista, porque aí vem aquilo que é a tua origem, né? Artista é aquele que lida com algo mais criativo, mais de propósito, mais, digamos, de construção de alguma coisa nova, né? Então, essa expressão marketista nunca pegou no mercado, mas eu me lembrei agora, fiz questão de resgatar. Flávio, o nosso papo está muito bom, mas agora eu vou te explorar numa última pergunta. Eu vou te explicar antes o porquê da pergunta. Você sabe que eu também tenho alguns livros escritos e eu tenho alguns projetos em mente. E um deles eu vou iniciar aqui com você. Então eu vou lhe fazer uma pergunta
que todo mundo vai saber e perceber que não é combinada. E essa pergunta que eu vou fazer para você, depois terei outras pessoas a fazer também, ela foi inspirada num programa que a TV Cultura tinha no passado, que era conduzida por alguém que você conheceu, o Abujan, o Antônio Abujan, e que ele terminava as entrevistas dele com uma pergunta, e eu vou então resgatar, e essa é a minha pergunta final para você. Depois de tudo que você passou até hoje, para você, Flávia, o que é a vida? Aprendizado. Aprendizado e compartilhamento. Eu acho que é isso. Aprender e dividir o que a gente aprendeu. Então, estamos aqui com uma visão de levar para o coletivo aquilo que a gente conseguiu trazer para o particular. É dividir o seu particular com o coletivo. E isso em todos os aspectos? Em todos os aspectos. Eu me lembro que quando eu me formei, então, em professorinha, né, lá no curso normal, a frase que eu escrevi para o convite, todo mundo precisava escrever uma frase, eu coloquei a hora de devolver para o mundo um pouquinho do muito que o mundo já me deu. E eu acho que isso é vida, né? Eu acho que é aprender e fazer alguma coisa pelo planeta, pelas pessoas. Pode parecer assim muito demagogo falar assim, O mas simplório? mas eu falo isso do fundo do meu coração, é como eu realmente faço. Eu acho que é entregar para o mundo um pouquinho do muito que o mundo dá para mim. Flávia, eu deixo para você as palavras finais desse nosso bate-papo aqui. Para mim foi delicioso. Eu vou ler com muita atenção seu livro, né? Tem uma dedicatória aqui pessoal maravilhosa. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades no futuro. E hoje eu deixo para você encerrar, até porque, como você disse, esse videocast passa a ser seu, inaugural, no seu YouTube novo. Então tá. Então eu vou me despedir pegando um pouquinho de carona no que você me perguntou agora sobre o que é vida. Deixando aqui um recadinho para todo mundo que tem negócios. Estudem, estudem muito. Eu estudo todos os dias. Eu estudo a cada lição, a cada aprendizado, a cada evento que eu faço, eu aprendo mais um pouquinho. E estudem até o que parece não ser de vocês, porque vou te falar, para fazer eventos, eu estudo o trabalho dos meus colegas, meus pares que fazem fotografia, buffet, filmagem. Eu estudo tudo, porque como gestora de eventos eu só posso fazer uma boa gestão se eu entendo as necessidades. Então, estudem bastante. Pessoal, eu agradeço a atenção de todos. Mais uma vez agradeço a Flávia pela presença. Eu conto com vocês daqui para frente em todos os nossos programas Negócios em Cena, ABMN, Negócios em Cena, porque o objetivo é trazer pessoas que têm uma história de vida para contar, uma história pessoal, uma construção que foi feita e que acabou gerando um determinado empreendimento, uma determinada iniciativa. Então, são pessoas vitoriosas na vida e nos negócios. Eu acho que isso é o grande objetivo de todos nós, que cada pessoa, cada profissional tenha o seu sucesso naquilo que está desenvolvendo profissionalmente. A gente nunca pode esquecer que isso vem acompanhado em harmonia com uma proposta e um propósito de vida que deve ser valorizado. Um abraço para todos e até o próximo programa.
Obrigado, Flávio, mais uma vez. Obrigada a você, Mário. Sucesso para todos vocês.